E aí, pessoal, mais um EcoCast. E aí, Di? E aí, bom Tudo dia, bem? Bom boa dia, tarde. boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende da hora que a pessoa está assistindo, né? E hoje nós estamos aqui com o Williams, que é o diretor da ETEC, e o Thiago, que é nosso amigo também, lá professor da ETEC. Logo, logo eles vão se apresentar. Sejam bem-vindos. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado. Vai ter um bate-papo bem bacana, conhecer aí sobre profissões e muitas coisas que a ETEC também pode oferecer, né? Mas hoje, de quinta-feira, o que combina? Hoje tá meio friozinho, né? É dia de pedir os pratos de inverno da Pingo de Mel. Pingo de mel, petit gâteau... O que mais? Fundi. Se não faz fundi, vai ter que fazer fundi, porque agora já tá divulgando. E o sorvete também, gente, que é maravilhoso. Vocês Tem podem gente que gosta de tomar pedir sorvete no frio, né? Mas então escolha, né, Thiagão? Já fica tudo já no jeito, né? Já lógico. tá gelado, já... Não Debaixo tem das problema. cobertas é gostoso. Eu gosto de também. sorvete no frio. No frio, no calor. No calor, maravilhoso, em qualquer horário. Só tem que ser da época Pingo do de ano. Mel, liguem lá, vai aparecer o Liguem QR lá. Code aí. Você pode fazer contato com o pessoal, eles vão te atender. Pode ser o WhatsApp, pode ser pelos aplicativos, né? De Isso, comida, iFood ele da faz vida aí. entrega, isso. Tem todos. É isso aí. E você que quer criar o seu conteúdo digital, Eco Studio. Você quer criar o seu podcast, fale com o pessoal. Temos alguns horários ainda na agenda. E se você quiser fazer algum tipo de serviço, ligue também aí. Acesse o QR Code Eco Studio. E agora sim, vamos bater um papo, vamos conhecer... Então, vamos dar preferência pro diretor, né? Porque o cargo tá maior. Exatamente. Aí. Senhor Williams, você, né? Senhor Porque não. senhor não pode, né? Já falou que, deixa o senhor de lado aí. Vamos conhecer um pouquinho. É casado, tem filhos. Fala um pouquinho de Jales. De Jales, onde que é. Onde nasceu, onde cresceu? Sou natural de Jales, né? Sou filho de Jales. Tô aqui, fiquei um tempo fora, mas, né, retornei em 2007 para 2006, retornei para Jales e estou aqui com raízes fincadas desde então. Sou casado, não tenho filhos, sou pai de pet, né, como falo, tenho 5 criancinhas lá em casa. Nossa, olha só. E bem arteiros, mas tem uma história toda aqui em Jales. Bacana. Na verdade, durante a minha infância, até os 6 anos, eu morava em Ponta Linda. E depois, meus pais voltaram para Jales, né? E eu construí toda a minha vida acadêmica aqui no município. Me formei em Araçatuba, na época de um curso de tecnologia em processamento de dados. E... depois eu fui no último ano da faculdade, fui morar em Araçatuba, fazer estágio lá. Depois eu entrei no mestrado na Federal de São Carlos e acabei indo para São Paulo. Não terminei o mestrado naquele momento e fui trabalhar em São Paulo. Fiquei lá uns 5 anos e meio. Quando eu fui convidado pelo diretor de uma faculdade do interior do Mato Grosso a ir para lá e trabalhar com ele lá. Fiquei lá também 2 anos e meio. E depois eu tive que acompanhar meus pais, porque eles adoeceram. Aí eu retornei a Jales e recomecei a minha vida. Ficou em Rio Preto também? Sim, mas foi depois. Ah, tá. Voltou para Jales e depois isso. foi para... entendi. Aí voltei para Jales e foi quando eu entrei para a ETEC, né? ETEC que esse ano faz 35 anos. Nossa, 35 anos. E tem gente que não conhece ainda em Jales. Bastante. Eu sabia eu já sabia, né, do que tinha, mas eu não sabia que era há tanto tempo, assim. E aí, em 2007 eu entrei na ETEC. Antes disso eu passei um tempo trabalhando... Como professor mesmo. Como professor, Aí depois eu fui
Eu não lembro, não sei se o Williams lembra a data que mudou, né? Porque não era ETEC, não, eles era só ET, né? Era ET. Aí depois colocaram o C, mas eu não lembro que ano que foi isso aí. Mas a Mas eu ETEC não antes conhecia. era ET, né? Que o pessoal chamava bastante de escola agrícola, né? Que já Na escola agrícola, a escola eu lembro. agrícola, né? Mas só tinha esse curso na época, ou não? Não lembro. Não, tinha mais. lembro. Tinha mais cursos. É. Entendi. Não, tudo voltado para a questão agrícola, né? Sim. Imagino. Não, na época que eu entrei, em 2007, já tinham outros cursos de outras áreas. Já tinha informática, Não, eu por falo assim, exemplo, quando alimentos. era da escola agrícola, quando era A ET, escola, no a escola caso. a escola nasceu Também. como ETAESG, né? Que é a Nossa. Escola Técnica Estadual Agrícola de Segundo Grau. E aí, isso foi em 88, né? E foi o decreto de criação de 88, depois em 89 teve a implantação efetivamente da escola. E ela realmente nasceu como escola agrícola e tal. Ficou todo esse tempo, continua como escola agrícola, né? Reconhecida como escola agrícola, mas em 2009, 2010, alguma coisa assim, por conta de um programa do governo do estado, ela ampliou o leque de atuação. Então, ela se transformou em ETEC, né? Antes disso, ela foi, como o Thiago disse, ela era Escola Técnica Estadual, mas depois, então, ela se tornou ETEC para poder estar mais relacionada às FATECs, né? Porque ETEC e FATEC são instituições da mesma autarquia que é o Centro Paula Souza. Então, para fazer uma vinculação maior entre tecnologia e a própria instituição, então instituiu-se o ETEC, né? Mas aí, só retomando, em 2016 eu fui eleito diretor do ETEC de Rio Preto. Aí foi nessa época que eu fiquei lá. Ficou bastante tempo lá? 3 anos. 3 anos. Que aí teve eleição aqui na escola de Jales, eu me candidatei, a comunidade me elegeu, então eu voltei. Faz tempo que o senhor é diretor lá? Que você 2000 é diretor lá? Desde 2019, julho de 2019. Aí esse ano novamente tem eleição, né? Para um período de possivelmente mais 4 anos, mas é só, né, tem que passar pelo processo de eleição ainda e tudo mais. Entendi. Legal. E você, Tiagão? Quem é o Tiago? Para quem não conhece, pra quem não casado, conhece, tem filhos, conta um pouquinho da tua história aí. Casado com a Ludmilla. Beijo, amor. Beijo, meninas. Vou mandar um beijinho para elas. Tá certo. Pai da Isabelle, né? Pai da Gabi. E na minha vida assim profissional, né? Pegando, né, nessa parte aqui, porque que eu me tornei professor, né? É até engraçado. Eu sou formado em administração. Fiz aqui, né? Me formei em 2003. Só que quando eu fui fazer administração, eu, na verdade, estava muito indeciso. E eu gosto de contar essa história para os alunos porque eles acham que a gente que está na sala de aula, né? A gente Já sempre sai foi super bem sabendo. resolvido. Com quantos anos você decidiu fazer administração? Ó, eu Pegando tava, um gancho aí. eu terminei o ensino médio em 99, terceirão 99. E aí, em 2000, eu já entrei. Entrou diretão, né? Aqui na Unijales, era FAI, Tinha né? Era 18 FAI anos, era Jales, FAI né? Jales. Isso. 18 anos. Mas você já 18 tinha anos. isso concreto? Não, eu quero fazer. Não tinha. De Então, jeito ele vai nenhum. contar. De jeito nenhum. Super que indeciso. Não, eu falo isso para eles eles precisam ver a gente como exemplo também. Pensa, poxa, passou por problemas que eu tô passando também, né? Porque essa fase de ensino médio é muito indecisa, né? E até o novo ensino médio, eu acredito que essa questão do novo OTEC que a gente tem na ETEC ajuda também o jovem a tomar uma decisão melhor do que ele vai fazer na Direciona carreira, melhor, né? Sim, porque hoje dá para você fazer o ensino médio integrado a um curso técnico. E você consegue, ótimo, né? você já ótimo, é consegue maravilhoso ver isso. se você vai gostar daquela área ou não. Então, de alguma coisa vai servir. Você vai aprender, né? E aí eu estava lá no ensino médio e eu estudava na época inglês, né?
E gostava bastante, gosto ainda, né? Bastante de inglês. Vamos fazer em inglês essa entrevista, então. Né? Isso, não, aí... Estou preparada. Estudar, não me pega desse jeito. Não, pega de surpresa. Vou gastar tudo o vocabulário. E aí chegou, meus amigos iam fazer Unesp, né? E eu tinha uns amigos que queriam fazer física. Aí eu falei, não quero mexer com isso não, física não. E apesar de gostar, né? De cálculo. Eu peguei e vi lá o curso de tradutor e intérprete no IBILS aqui na Unesp. Eu falei, vou prestar isso aí. Só que aconteceu. Em casa, né? Meus pais não tinham condição, né? De me manter lá em Rio Preto. E eu estava indeciso. E aí, uma coisa que eu acho que é importante, né? O ir nas escolas. Um dia, eu não sei quem, alguém da Unijales foi no Neufli. Eu estudava no Neufli, né? E foi apresentar os cursos da Unijales. E deixou um panfleto. E eu peguei esse panfleto e fui ler. E aí li sobre o curso de administração, né? E aí li, vi o texto lá e falei, gostei, né? Eu falei, acho que isso aqui vai dar certo. E fiz. E fui me inscrever. E prestei o vestibular e fiz. E durante a faculdade eu gostei. Gostei muito. Não se arrependeu, né? não? Não. A única coisa que eu falo assim... Pouca, né? A gente teve uma moça aqui, né? A Priscila. A Priscila, ela foi administração que ela fez? Acho que foi também. Foi, e contabilidade, né? Que ela falou assim que a administração todo mundo tinha que fazer, que é um curso pra vida. Mas isso aí é pra vida. É, sim. E é por isso que eu não me arrependo. Talvez, realmente, pensando em mercado de trabalho aqui da região, seja um pouco mais complicado. Por quê? Porque o curso de administração, em geral, falando da área administrativa, né? Me perdoe os ouvintes administradores, mas não estou falando mal da nossa profissão, não. É que é um curso generalista. Então, não dá para saber tudo, assim, na minha opinião, não dá. Eu até brinco com os alunos. Chegou um consultor na empresa e ele falou assim, não, eu sei tudo, eu faço tudo, eu resolvo tudo, tome cuidado. Porque eu acredito que o bom administrador, ele tem noções gerais, só que ele precisa se especializar em alguma área. Ele tem que continuar estudando. Criar um nicho ali. Sim, ele tem que continuar estudando. Sim. Eu gostei de marketing, então especialize nisso. Vai lá, foca em publicidade, foca em entender o cliente, relacionamento com o cliente. Sim. Eu gostei de finanças, especialize nessa parte. Pega essa parte de controladoria e tal. Sim. E aí comecei a fazer, né? A faculdade foram 4 anos, né? E depois fiz pós-graduação. E aí fiz a pós aqui também, né? Em gestão de negócio e controladoria, porque eu gostei mais dessa parte de controladoria, que é o que eu gosto de estudar na parte de administração, que é custos, indicadores financeiros, pegar esses indicadores, tomar decisões, né? E deu certo, né? Comecei a estudar. E para eu entrar no Paula Souza, o que aconteceu? Tem uma história interessante. Eu apresentei um seminário no primeiro ano da faculdade. Acho que ele está em Rio Preto, ele era daqui de um professor Edson. E foi um trabalho assim na área do direito e tal. Tinha que falar sobre... Não lembro assim certinho o assunto. E ele deu o trabalho em grupo. E eu lembro que no dia da apresentação, não sei se eu estava muito inspirado, né? Aí expliquei lá o assunto, até brinquei com a sala. A sala tinha praticamente 100 alunos, né? Uma sala de aula gigantesca, né? Parecia uma palestra. E eu lembro que na hora que eu comecei a falar, o pessoal parou de conversar. E ficaram prestando atenção na minha explicação. Estou contando assim, né, a experiência que eu tive. Não dava aula, nada, né? E aí o professor ficou olhando para mim e prestou atenção também. Eu lembro que eu fiz a brincadeira, o pessoal riu, entrou e tal. Acabei de explicar, né? Aplaudiram, tinham apresentado o seminário. Aí esse professor, o Edson, pegou e acabou o seminário e falou assim, ô Thiago, rapaz, você tem que dar aula, cara. Você nunca pensou em dar aula, não? E ele foi o primeiro que falou para mim assim, durante essa carreira, né? Eu falei, professor, nunca pensei nisso, não. Ele falou, não, rapaz, você explicou super bem aqui, ó, você tem jeito para coisa, né? Aí você tem que dar aula. E eu fiquei com isso aí, conversei depois com outros professores, tentei, depois de formado, na pós-graduação, tentei pegar aula aqui, não consegui, não tinha aula.
mandei currículo para outras faculdades aqui e não tive oportunidade. Até que eu tenho a minha tia, ela trabalha, acho que trabalha ainda na vigilância sanitária, né? E aí ela pegou e viu uma publicação no Diário Oficial, que estava aberto o concurso da ETEC em Fernandópolis. E eu também, na época, não conhecia a ETEC aqui, né? Já morava aqui em Jales. Eu esqueci de falar, né? Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, né? Vim para cá adolescente. E aí prestei o concurso lá de Fernandópolis. E aí é outra história interessante, porque o concurso na época era de planejamento financeiro e contábil. E aí tinha a prova escrita, não chegou a ter na época, e foi só para prova didática. E a prova didática tem que dar uma aula. E eu falo assim, e eu conto isso para os alunos, aí, quando é para dar certo, não adianta. E quando é para dar errado também, eu acredito assim, que tem portas que se abrem, e é para você. Sim. Não tem jeito, né? E eu falo que era para mim porque no dia que eu prestei a prova, eu muito assim, sem noção nenhuma, né? Sem experiência nenhuma, eu tinha lido no edital, então são 3 temas, né? Então você tem 3 temas, aí no dia lá da prova, aí no dia da prova sorteia-se um tema. Então, por exemplo, a Jenny quer ser professora lá na ETEC, vai ter o tema 1, 2, 3. Chega no dia lá, alguém sorteia um papelzinho e abre, ó, você vai ter que dar aula desse tema. Então você se prepara pelos 3 temas, né? E o tema 1 e o 2, eu sabia assim de braçada, como se diz, né? Posso mergulhar de cabeça e nadar. Para ajudar deve ter sido O tema 3, rapaz, o tema 3, eu tinha dificuldade naquele assunto e era da área contábil, mas eu achava um assunto mais complexo, não tinha muita experiência naquele assunto e eu não sabia muito o que explicar, né? Aí eu falei para a Ludmila, né? Já era casada, eu falei para ela, não, amor, Deus vai me ajudar, que não vai sair o tema 3, né? Que eu sei meio superficial, né? E vai dar tudo certo, é teu, né? Deus. Sim, isso. Deus vai me ajudar, que não vai sair. Resolve aí, Deus. O tema 3, né? Imagina. Tem 33% de chance de sair o tema 3, 66% saiu o 1 e o 2. A probabilidade de sair o 1 e o 2 é muito maior, né? Mas, como você não quer o 3... Como eu não queria o 3, chegou no dia da prova. Ó, a lei da atração aí. Tava lá a banca, tudo, né? E eu preparado, tranquilo. De repente, abrem lá o papel. Ó, Thiago, saiu o tema 3. Vixe, Meu Deus. Deu falha na Eu não acredito. Eu não acredito. Deus, o senhor não cumpriu. Não, não falei assim, não, é para Mas ele não estava sabendo da coisa. Coisa da cabeça dele. Pode ser, ele jogou a responsabilidade para Deus. Tipo, eu não quis saber se Deus concordar. Ou ele sabia e falou assim, ó, Thiago, você vai ver que vai dar certo. Vai dar certo. Confia em mim, confia em mim. Confia que vai dar certo. E aí, gente, eu até brinco com os alunos, eu não sei explicar. Porque tinha data show, tinha tudo, né? Todos os recursos. E eu lembro que na hora que saiu o tema 3, eu comecei a tremer. Ficou nervoso. Fiquei nervoso. Falei, bom, agora eu vou... Já era, né? Esse já foi, né? Falei, agora eu vou suar frio, né? Mas na hora, rapaz, de repente, eu falei, quer saber? Aí eu falei pro pessoal da banca, eu posso usar a lousa e o giz mesmo, normal? Ele falou, pode, porque eu tinha preparado, né? Slide e tal. Aí catei o giz e comecei. Aí eu lembro que eu fiz um balanço e de repente, sabe como começou a fluir? Comecei a explicar e peguei o tema e... Ah, Tiago, o que você falou? Não lembro. Não faço a mínima ideia. Não lembro. Eu lembro que eu desenhei o balanço, comecei a explicar. E aí eu explicando, aí o pessoal da banca falou assim, ó, Tiago, já deu a meia hora. E eu achei que eu tinha falado 5 minutos. Falei assim, nem desenvolvi. Falei, ó, Tiago, já deu a meia hora. Você quer complementar alguma coisa? Eu falei, não quero complementar mais nada, não. Chega. Tá bom. E eu apavorado de não dar 5 minutos de explicação. Olha só, rapaz. E aí o pessoal pegou e levantou da banca e de novo veio me cumprimentar. Foi muito bom, viu? Parabéns, Gustavo. Muito bom. Aí uma semana depois, saiu no edital, eu tinha passado em primeiro lugar. Olha só. Passei em primeiro lugar. E aí, naquela época, né? E aí entrei em 2006, né? 8 de fevereiro de 2006. Entrei um pouquinho antes que o Williams. E tá até hoje. E entrei na escola e eu falo que foi uma sensação muito boa, né? E a gente passa por tanta coisa, né? Em sala de aula.
Então eu falo assim, era para ser, né? É. Não adianta. Hoje você dá aula do que lá? Ó, então hoje, né? Hoje ele não tá lá. Tá em Jales. Só aqui em Jales, isso. Tava vindo pra cá. Conta pra gente, então, como é que foi vindo pra cá. Roubamos ele de lá. Isso. Aí eu agradeço também o Williams pela oportunidade. Já falei isso para ele também. Foi o seguinte. As ETECs, se eu errar alguma coisa, você me corrige aqui, então, eles dentro da regra, né? As ETECs urbanas, elas têm uma função... Não, já vou te corrigir, as ETECs. As ETECs, desculpa, isso. As ETECs. A gente fala assim urbanas, né? Porque tem ETECs que são agrícolas, né? E as que Mas ficam... são todas ETECs. São não todas tem ETECs, diferença. né? A ETEC de Fernandópolis, ela não é uma escola agrícola, então ela não tem um cargo, uma função, que é o gerente de fazenda, né? Esse nome é gerente de fazenda, né? Então, elas têm uma função que chama ATA, né? Que é o assessor técnico administrativo, que dá suporte à direção com relação à parceria, programa de estágio, emprego, relações institucionais com outras empresas. Se a empresa quiser fazer uma parceria com a escola, enfim, um curso ou colaborar com alguma coisa, tem essa pessoa que ajuda a direção. Então, vai abrir um curso novo, essa pessoa tem que ir atrás de empresas e tal. E Jales não tinha essa pessoa. Então, quando eu vim para cá, eu consegui pegar aulas aqui no começo de 2020. Até então, eu estava só em Fernandópolis, lecionando lá. No tempo que eu fiquei em Fernandópolis, fui coordenador de curso, fui coordenador de classe descentralizada, que a gente chama, quando tem um curso num outro prédio, né? Tentando simplificar, né? E eu estava lá e aqui. Então, viajando para Fernandópolis e consegui pegar aulas aqui. E aí, no começo de 2020, começou a pandemia, né? Então, eu não cheguei nem a dar muitas aulas presenciais aqui. Fomos todos por remoto. Sim. Mas depois, quando a gente começou a voltar gradativamente, surgiu um projeto para ter essa função na ETEC aqui de Jales. Porque o gerente de fazenda acaba não tendo muito tempo hábil para correr atrás dessas parcerias e outros assuntos. E surgiu esse projeto com horas para cá. E aí o Williams me ligou. Eu lembro que estava até na minha sogra, o Williams me ligou, Tiago, queria conversar com você e tal. Surgiu um projeto. E aí ele me apresentou o que era o projeto, como é que ia funcionar, qual é a perspectiva dele com relação à escola, para melhorar as parcerias, organizar essa parte de estágio de emprego. E aí eu aceitei. E aí, quando você tem uma função assim, você consegue pedir um afastamento das aulas. Então, você mantém o seu vínculo lá, né? Porque meu concurso é por lá. Mantém o vínculo lá, mantém aulas lá, só que você tem um professor que te substitui. Então, eu não preciso viajar para lá enquanto estiver com um projeto aqui, né? E aí, agora eu estou só aqui em Jales. Estou com aulas aqui e cuidando desse projeto da assessoria técnico-administrativa, juntamente com o Williams. Então, a gente está buscando sempre parcerias para a abertura de novos cursos. A gente precisa muito da ajuda da iniciativa privada e pública também, né, obviamente. Mas a ideia é essa. Então, assim, minha história no Centro Paula Souza, bem tentando resumir um pouquinho, talvez até falar bastante, mas é isso. Mas eu gosto de contar esses detalhes, porque todo mundo sofre, né? Igual eu falei, né? Todo mundo também toma na cabeça. Também estava indeciso, né? Sim. Também achei que daria certo no processo, no concurso, né? E eu falo para ele, quantas entrevistas de emprego eu não fiz e também fui reprovado, por mais que você ensina, né? Quantas vezes, eu falo até para o pessoal, eu fiz acho que 2 ou 3 processos seletivos do Sebrae. E os 2 últimos eu fui para a última fase. Eu fui para a última entrevista. Estava concorrendo com um monte de pessoas. E não passei. E a vida é assim, né? Então, eles veem a gente como professor como se fosse, igual eu falei, né? Sempre resolvido. Então, eu falo para eles, né, que tem que continuar lutando. E quando a porta vai abrir, vai dar certo.
como deu para mim, né? Muitas vezes foi até bom que não deu certo, né? Ter entrado Sim. num outro lugar, assim. Eu falo assim que já aconteceram muitas coisas boas comigo, né? Em sala de aula. Sim, teve coisas ruins, mas as coisas boas sempre superaram, sabe? Eu acho que o que é gratificante para o professor, e o William sabe disso, é você ver o desenvolvimento, né? Que você pega aquele aluno que você fala assim, nossa, olha como ele está bem. Como ele assim, começou, como ele tá agora. como ele progrediu, sabe? E tem gente, cara, que é emocionante falar. Tem gente que às vezes o curso técnico vai ser o curso da vida dele. Sim. E aí ele chega na formatura, eu falo assim, quando você está na sala de aula, às vezes você fala as coisas e é pro bem deles, né? Eu lembro de uma formatura uma vez que um aluno chegou e foi me abraçar chorando. Nossa, Tiagão, precisava te dar um abraço, chorando, rapaz, chorando. Eu falei, não. Aí abracei ele e falou assim, professor, porque eu pensei um dia em desistir do curso, eu tinha perdido meu pai e eu fui para a escola mal, mas naquele dia o senhor disse umas palavras lá para a gente que, olha, eu nunca mais vou esquecer, professor, muito obrigado. O que eu disse? Não sei. Ele também não falou, mas deu certo. Não lembro. E não sei por que foi aquele dia que calhou de eu dizer alguma coisa, mas assim, você tá ali e fala assim, não sei, mas de repente alguém tá ouvindo, né? Tá entrando no coração, palavra, né? E ele precisou ouvir aquele dia, deu certo. Só que quando você faz com amor, que você tá ali trabalhando, tentando ensinar, né, de verdade, ele percebe e ele vê, né, importância naquilo. Então é muito gratificante isso. Não pelo fato de ele ter me agradecido, mas você vê que ele ouviu e ele melhorou. Ele não deixou se abater, né? Ele continuou. Assim, pegando um gancho assim na tua história, eu acho que é muito interessante a ETEC. Porque quando eu saí do ensino médio, só para ter noção, eu tava igual todo mundo, perdido, né? Não sabia o que ia fazer. Eu sabia que era alguma coisa na área de exatas. Mas eu falei, até, né, conversa com os meus pais, falei, não, eu vou esperar um pouco, né? Porque às vezes tem alguns pais que fazem um tipo de pressão, né? Não, você tem que fazer, você tem que... Acaba fazendo, às vezes, por impulso, pela pressão, ou até pelo direcionamento, né, da família ou dos pais, né? E aí eu acabei... Os pais já têm uma profissão, Tem né? uma profissão, por exemplo, o pai é professor. Não, você vai seguir a carreira do pai. O pai é advogado. Advogado, engenheiro e tal. Tem muito então, isso. existe isso, né? Mas eu estava muito indeciso e eu acabei também ficando 2 anos assim, sem cursar nada. Iniciar uma faculdade, né? Mas assim, foi muito bom, porque ali eu consegui direcionar, saber o que eu queria fazer, eu sabia que era alguma coisa na área de exatas, não sabia qual engenharia. Aí foi onde que eu entrei para a parte do áudio, né? Fiz curso nessa área e depois que eu fui fazer engenharia eletrônica. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que eu não sabia, por exemplo, dos cursos da ETEC na época. Eu poderia ter entrado, sim, e ter, às vezes, direcionado para uma outra área também, né? Não me arrependo do que eu fiz, mas eu acho que é interessante, né, para quem está ali no ensino médio, ter esse direcionamento, os cursos que ali pode proporcionar, porque aí ele já vai abrindo a cabeça, ele já vai tendo um direcionamento, sabendo até ele mesmo escolher o que ele quer, né? A gente já conversou sobre isso, que eu acho que que é uma criança, né, que está saindo do ensino médio. Sim. E a pessoa ali, ela é muito imatura. Não, mas eu não digo... Eu volto... Só te interrompendo um minutinho. Eu acho que não é nem a criança que está saindo do ensino médio. É a criança que está entrando, né? As crianças chegam para a gente, os alunos chegam para a gente com 14, 15 anos. Então, ele não tem ainda nenhum discernimento, ou nenhum não, né? Mas ele não tem ainda algo formado, uma né? definição daquilo que ele quer. Se ele tem insights do que ele quer, do que ele gostaria de fazer. Agora, no momento, eu falo assim. E aí a escola, ela possibilita isso antes dos cursos modulares, especificamente, que são os que a gente oferece após o aluno ter terminado o ensino médio. Os cursos integrados, como a gente tem um portfólio interessante de curso, que vai desde a área de administração, desenvolvimento de sistemas, agropecuária. Então, isso permite que ele tenha ali um posicionamento, né? Eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. É exatamente isso. Até para que ele, quando ele saia, como, né, você estava falando do ensino médio,
ele já pelo menos tem alguma coisa, um norte mais definido. Isso. Exatamente vai isso que eu ia afunilando mesmo. falar. Que eu acho importante esse papel das escolas, das universidades, fazerem nas escolas de ensino médio. Tipo assim, de dar uma direção. Porque a pessoa não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe, tipo, eu quero prestar um concurso público. Eu quero fazer, então, uma faculdade de tal coisa. Não. Ela vai, assim, porque o adolescente, ele vive muito aquele momento. Sim. Ele não pensa, tipo, o que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos? Ele não pensa a longo prazo. Ele pensa naquilo que ele está vivendo agora. Exatamente. E comigo foi assim. Eu não tinha noção de nada. Eu fiz educação física, né? E por quê? Porque eu entrei na dança muito cedo. E eu gostava de dançar, vou fazer educação física. Uhum. Então, hoje eu faço até outro curso, né? Depois de velha, tô fazendo outro curso. Sou mais velha até que meus professores. Uhum. Aí, se eu tivesse tido um direcionamento, né? Antes, talvez eu teria feito esse curso que eu faço antes. Teria feito quando eu saí do ensino médio, seria muito melhor. Ou quando eu entrei no ensino médio, eu tivesse tido, né, esse direcionamento. Acho muito importante. O que eu falo, Dini, até assim, o pessoal do ensino superior aí não me mate, não, né? Mas antes de eu falar, eu quero deixar bem claro, é importante fazer, sim, uma faculdade. É importante, sim, ter um curso superior. Com certeza. Senão, você não vai chegar igual. Eu não poderia dar aula se não tivesse curso superior. Uhum. Assim, da mesma forma, o Williams. Então, não é que eu estou falando mal do ensino superior. Mas, hoje eu cuido dessa parte de estágio, de emprego. Então, eu posso falar com propriedade o quê? Que eu até digo para os alunos quando eu vou divulgar nas escolas. Hoje, o curso técnico é o caminho mais rápido para a empregabilidade, para o mercado de trabalho. Porque o curso técnico é 1 ano e meio, no máximo 2 anos, depende do curso. Então, tem curso técnico que está agora há 1 ano. Você faz um curso técnico com 1 ano de duração. Então, nesse período, você consegue um estágio, você consegue entrar no mercado de trabalho. E aí, durante esse período que você está fazendo técnico, você já vai estar tirando essas dúvidas. Vou fazer um técnico em administração. Poxa, gostei. Consegui um emprego, consegui um estágio no escritório, já vou emendar, vou fazer uma gestão empresarial na FATEC, ou vou fazer um ADM aqui na Unijales, ou vou fazer engenharia de produção em Votuporanga, que são áreas correlatas. Sim. Por quê? Porque ele viu no técnico oportunidade de ter gostado daquela área. Então, até nisso o técnico vai ajudar. E o contrário também é verdade. Fiz ADM, nossa, não gostei. Fiquei até o final do curso por causa do estágio, mas não gostei. Ótimo. Então, você já sabe que você vai querer uma área totalmente diferente disso aí. Uhum. E assim, ir na faculdade, com todo respeito ao ensino superior, ainda tem muito aquela metodologia da teoria, né? Você fica ali batendo na teoria, bate na teoria e ali, teoria. Algumas universidades têm mudado o foco, enquanto o técnico é um curso prático. Então, você não vai ouvir a gente falar de toda a teoria, a gente vai falar da teoria. Mas assim, nossa, eu vou ficar um semestre esmiuçando um plano de negócios. Não, nós vamos fazer nós vamos montar. Algo mais direto. Dando um assim, exemplo, né? simples, né? Na verdade, prepara mesmo uma pessoa para o mercado de trabalho. Né? Eu tive, não vou citar nomes, né? Mas eu tive aula de administração financeira durante a minha graduação. Eu não fiz uma conta na aula de administração financeira. Não fiz, foi teoria. O que é um fluxo de caixa, o que é isso, o que é aquilo, não fiz cálculo. Quando, na verdade, você tem... Como é que você vai conhecer um fluxo de caixa? Montando uma planilha. Uhum. Pega os alunos, vamos para o laboratório. Vamos fazer na mão? Não, vamos fazer no Excel, porque na empresa vai fazer no Excel. Então, vamos pegar o Excel. Não conheço muito bem. Não, a gente vai fazendo. Então, quando ele sai do técnico, talvez ele não seja expert no Excel, fluxo de caixa, mas na hora que ele entrar na empresa, ele já vai... não, isso aqui eu fiz. Ele já vai ter... noção, então, né? O técnico ajuda demais. Então, assim, eu também falo que se eu tivesse tido um direcionamento lá na minha adolescência, com certeza absoluta teria feito um técnico primeiro.
Com certeza absoluta. Sim. Então, esse é um conselho que eu dou para todo jovem. Faça primeiro um curso técnico. Sim. Faça um curso. E não é porque estamos puxando aqui para a gente, não é nada disso. É pensando no bem dele mesmo, para ele ingressar no mercado de trabalho. Sim, até pela E experiência sabendo também não vai que atrapalhar ele nada, né? Não vai. Ele não vai Conhecimento perder nunca é tempo. demais. Nunca. Ele só está agregando ainda mais conhecimento. Ele fala, mas vou perder 1 ano e meio. Gente, não perder? Como assim perder? Não vai perder nada. E se ele estiver no 2º ano do ensino médio, ele consegue fazer os dois, né? Sim. Ele faz um técnico à noite, o ensino médio que está saindo às 4 da tarde, né? Ele consegue fazer um à noite e o médio. Quando ele terminar o 3º, ele terminou o técnico junto. Sim. Isso Já é tem um interessante. TCC aí, né? Sim. Que já faz, não faz Ele já lá? Faz também. Já sabe fazer um TCC já. Como é que tá assim hoje o mercado de trabalho, as profissões? Como é que vocês enxergam isso? Ó, a gente tem uma pesquisa institucional, né, que a nossa autarquia desenvolve com os egressos a respeito do índice de empregabilidade. Você tem é claro que você tem cursos que têm uma demanda mais urgente, né, e uma empregabilidade também maior, é o caso Como que é isso? o nosso curso de enfermagem, por exemplo. Como ele é dividido em 4 módulos, no final do 2º módulo, o aluno já tem o auxiliar de enfermagem, que permite que ele possa se registrar no Corém e trabalhar. Olha, Legal. pode se registrar. Isso. E aí, a maior parte dos alunos no 2º módulo já estão empregados. É até um desafio para a gente, porque eventualmente a gente lida com a evasão desse aluno, porque os cursos, né? Os próximos 2 módulos, eles são... o 3º é teórico e em laboratório, que é uma preparação para o 4º módulo, que é prático, né, de estágio também. E aí, só que o estágio ele acontece de acordo com a disponibilidade do campo de estágio. Então, você vai fazer um estágio de centro cirúrgico, você vai fazer a hora que a Santa Casa vai fazer a cirurgia. Não tem como eu, né, fazer uma simulação antes. Então, você está vinculado à disponibilidade do campo de estágio e acaba, eventualmente, gerando algum problema de evasão, porque a pessoa não quer largar o emprego que ela conseguiu no 2º módulo. Mas aqueles que continuam, a gente tem quase que 100% de empregabilidade no ato Garantido, né? no ato da conclusão do E curso. é um curso, assim, é uma área super boa, não vai faltar emprego. Não. E aí, só que aí, de maneira geral, o que a gente tem na instituição é um índice de empregabilidade em até 6 meses após a conclusão de curso de 85% dos alunos na área de formação, né? Isso é uma média. Então, nós temos aí o enfermagem, que é essa situação. Os cursos nossos de agropecuária, por exemplo, a gente tem uma demanda reprimida, né? Que a gente não consegue encaminhar profissionais suficientemente para o mercado de trabalho. A nossa escola é a última escola agrícola do estado nessa região de fronteira. Então, as empresas desse polo produtor de grãos do Chapadão do Sul, parte ali de Mato Grosso, nos requisitam muitos alunos e a gente não consegue atender a demanda. Ou seja, tem muitas vagas e não tem o profissional. Não tem profissional. Porque quando... Até pegando... Só, o Williams vai lembrar que foi recente, né? O Williams mandou umas vagas, né? Acho que era lá pro Chapadão, né? Isso. E aí eu montei uma lista de transmissão com alunos que terminaram agropecuária. Ó, tem mais de 50 ali nas listas. Foram 3 listas que eu fiz. Um só mandou o currículo. Nossa. Porque aí você tem os alunos que optaram por terminar... de trabalho, os demais... Terminar o ensino médio integrado em agropecuária e ir para fazer uma faculdade de agronomia, alguma coisa assim. Outros que já estão trabalhando. A gente tem uma parceria muito importante com uma fundação lá do Chapadão, que é a Fundação Chapadão, que os alunos entram como... Eles têm uma atividade acadêmica lá de pesquisa, né, para prevenção de pragas e tal. Eu nunca consigo atender a todas as vagas deles.
né? É uma Olha só. situação, sim, anacrônica. E isso E- acontece com outros cursos também? Sim, sim. Então, ou seja, a própria ETEC, ela já direciona, ela tem parcerias, então, com outras Na verdade, empresas, é a né? ação que o Thiago, Thiago desenvolve faz. de captação de vagas de emprego, E aí de você faz estágio de essa jovens ligação, né? aprendizes. Então, Isso. Ele Isso. já- A empresa entra em contato com a gente, ou eu vou até a empresa, por exemplo, só para você entender isso. Nós estamos com um curso novo agora, de técnico em veterinária. Então, para abrir esse tipo de curso, eu visitei praticamente todas as clínicas veterinárias de Jales, pedi para eles redigirem um ofício dizendo que eles aprovam a abertura do curso, a gente tem que mandar isso para São Paulo, que é Nossa. interessante. Então, assim, todos já ficam sabendo. E, inclusive, a gente teve uma reunião semana passada, né, com uma Muito empresa. produtiva a reunião. Isso, uma empresa da área aqui. A falta de profissionais, né, focados em estética animal. E o curso de veterinária vai ter aula Estética disso. animal, olha só. Estética animal. Fazer um botox, Higiene e estética animal. Sabe, eu faço. Esse é o nome. O duro que é esse nome. Eu faço odonto, né? E. Harmonização gente, facial. Não cachorro, mas eu pensei. Você já imaginou um cachorro com harmonização? Não pensei nisso, não. Tô pensando agora. Não. Colocar aquelas... Nossa, preenchimento labial. Meu Deus. Não, o que eu pensei Nossa, é tô a questão imaginando da uma coisa- higiene. Uma coisa do grotesca veio na minha dente. imagem. Higiene, embelezamento. Eu pensei na questão assim de tirar tártaro de cachorro, de cavalo, porque Sim. às vezes. E outros animais de grande porte, né? Sim. Tem. Porque eu Sim. falei assim, gente, não tem dentista de cachorro, né? De animal. Uhum. E eles sofrem com isso. Uma vez minha professora falou que ela fez raspagem, né, nos dentes do cachorro dela. E deixou ela fazer, porque tava muito tártaro ali. E dá o bafo, né? Que é a pessoa que pega o cachorro no colo e fala, nossa, mas tá o bafinho do cachorro. Normalmente é isso aí. Tem que ter, é verdade. Só tem que para ter. você ter uma ideia, para não falar que eu sou mentiroso, ó. Sábado agora, um ex-aluno nosso do curso de agropecuária, que está trabalhando lá no Pará, me mandou uma mensagem pedindo para encaminhar alguém para trabalhar lá no Pará com ele. Olha só. Olha. Dado o nível de repercussão demanda, que a assim, escola tem, né? Sim, De formação com seus alunos, porque eles sentem, eles criam uma sensação de pertencimento com a escola e levam a escola com eles para o resto da vida. Então, sempre a gente está tendo essas procuras, tal. E é bem interessante. E os outros cursos também, Poder né? do agronegócio, né? E aí eu ia falar dessa parte do veterinário que a gente estava na reunião semana passada e o rapaz falou assim, ó, não tem profissional nessa parte que eu falei de estética animal, não tem. Ele quer dar um banho, né? Fazer a tosa, né? Preparar. A área de pet shop no estado de São Paulo movimentou, Sim. foram Nossa, eu não 4 lembro o nome bilhões de disso. reais no ano A gente passado. colocou isso no documento. Quantidade que movimentou muito dinheiro, né? E você vê muita gente fala, porque eu tô desempregado, porque eu não tenho oportunidade, mas, pessoal, fica até a dica aí, né? Agora vai ter o vestibulinho, eles vão falar depois, um pouquinho mais pra frente, mas as oportunidades estão aí. E é de né? graça, gente. Sim. É de Então, graça. Não tem como ficar Totalmente. reclamando depois, porque eu tô desempregado, porque as coisas não acontecem pra mim. As oportunidades estão aqui e tem vagas, né? E todos os cursos nossos, ainda bem que eles têm essa pegada de trabalhar muito próximo com o mercado de trabalho, exatamente em função de nos adequarmos à demanda de empregabilidade dos nossos alunos. Então, os nossos cursos eles são construídos dessa maneira. Então, a gente tem hoje um curso... não tinha o curso de veterinário, então não existia o curso dentro da instituição. Não existia? Não. Nós montamos a proposta do curso, enviamos a solicitação, aí criaram um plano de curso específico, né? E encaminhou-se todas as tratativas e hoje nós somos a primeira escola do Estado de São Paulo, escola do Centro Paulo Souza do Estado de São Paulo, a oferecer o curso de técnico em veterinária. Jales. Que bacana. Né? Estamos, então, na vanguarda nessa linha de atuação. E aí eu já sei que tem mais 3 pedidos de outras escolas que estão em andamento,
para oferecer a partir do primeiro semestre de 2024. Nossa, que bacana. E aí, o interessante do curso de veterinária é que ele tem essa pegada de trabalhar com animais silvestres e domésticos, né? Pequenos, médios e grandes animais, mas ele tem um foco grande nessa área de estética e embelezamento animal, que é a área de pet shop, efetivamente. Que é o que né? também faz o dinheiro se movimentar, Exato, né? porque é onde está o grosso do dinheiro, né? Porque, igual eu estava falando, eu tenho 5 animais, né? Eu gasto muito dinheiro com eles, com vacina, com alimentação, com cuidado, com... Banho. Banho não que eu faço em casa porque eles são grandes, né? Mas... Você economiza nessa parte. Pode fazer o curso, você aprender certinho como cortar unha. Aí, ó, já tem há vagas. Mas os Estamos outros... com inscrições abertas. Né? Mas os outros cursos também oferecem demanda de empregabilidade, demanda de formação e capacitação. Uma coisa que nós temos observado, e ao longo dos últimos 4 anos ele foi um foco muito grande do governo, é que nós temos falta de mão de obra capacitada no Brasil de uma maneira geral. Né? Isso foi feito um estudo, né, a nível de país. E eu sou meio atrapalhado, tá? Não tem problema. Foi feito um estudo em todo o país. Só na área de informática, o Thiago está escondendo uma informação de vocês. Ó. Ele está fazendo outra faculdade. Olha, Tiagão. Esqueci. Então, a área de informática no país... A área de informática no país, ela tem uma demanda reprimida de 250 mil profissionais capacitados. Né? Que vai estourar, ou melhor, já estourou, porque a gente não encontra profissionais para atender a demanda do mercado. Né? Isso já aconteceu. Né? As empresas estão sofrendo com esse processo. Né? Então, para os profissionais está um momento muito bom porque ele escolhe onde e como ele vai trabalhar. Né? Se a maior parte da população retomou as suas atividades em escritório pós-pandemia, né? Os profissionais de informática ainda se dão a possibilidade de continuar trabalhando home office. Né? E se a empresa falar volta, ele fala, não quero. Eu vou na outra que me aceita home office. Né? Então, estamos nesse momento, né, em que as empresas estão também passando por esse tipo de dificuldade. E aí nós temos também cursos na área de informática, na escola, de manutenção e suporte informática, que tem uma pegada interessante na área de robótica, né? Robótica e automação. Que bacana. O próprio curso de manutenção de máquinas pesadas que nós oferecemos aqui também para essa linha de agro, né? Para poder trabalhar com máquinas pesadas, área industrial. Poxa vida. A gente tem vários alunos que trabalham no setor de manutenção nos frigoríficos aqui da região, alunos que fazem esse curso. Quer dizer, nem terminaram o curso ainda e já estão trabalhando também em função do curso. E os cursos tradicionais da escola, né? De alimentos, que é um curso que oferece um amplo leque de atendimento, inclusive com possibilidade também de registro no CRQ, que é o Conselho Regional de Química. O curso de alimentos não é gastronomia e não é culinária, né? A gente sempre fala isso nas escolas. Isso. Ele até tem a parte de processamento, mas não é um curso de culinária, é um curso de alimentos mais focado para a área química mesmo. Certo. Porque aquela ideia do Santiago Penolis que assim você vai auxiliar o engenheiro de alimentos, né? Nas indústrias de alimentos, obviamente. Então, o que acontece até a Aniele estava explicando, né, com a gente nas escolas. Então, por exemplo, vai fermento nesse produto, né, nesse alimento. Por quê? Qual é a reação que o fermento traz? Eu preciso fazer um produto para pessoas com intolerância à lactose. Sim. Então, qual é o substituto desse elemento químico para não causar reação? Então, esse estudo que o técnico de alimentos... Por isso, eles têm
o CRQ, Conselho Regional de Química. Então, a reação do óleo nessa receita. Por que disso? Por que daquilo? A Aniela é professora lá. E ela é coordenadora do curso. Conheço curso de ela. alimentos. Isso. E aí, né, tem o curso de agropecuária modular noturno para quem, né, está nessa situação de terminou o ensino médio e não teve a oportunidade de fazer o agropecuária integrado ao ensino médio, ele faz agora só a parte técnica, né? Então, que também tem uma atuação muito muito ampla e tem bastante demanda do mercado por profissionais dessa área. E, né, aqui no nosso campus do prédio urbano, o próprio curso de administração, de técnico em administração, né, que é um curso tradicionalíssimo, na escola está oferecido na escola, acho que desde 2009, agora eu não me recordo certinho, acho que foi 2009 que foi implantado, que tem também, né, essa pegada prática de trabalhar todo o desenvolvimento prático com os alunos. Nós teremos a construção, estamos em processo de finalização de implantação de uma sala de economia criativa, né? Que aqui no campus urbano também, que ele vai permitir que o aluno desenvolva protótipos, né, na aula de administração. Então, queremos desenvolver um novo produto de alguma coisa. Então, vai ter uma impressora 3D, computadores, um ambiente apropriado para isso, né? Isso. Legal. E até um ambiente inovador, inovação, né? A gente se inspira um pouquinho, né? É claro que é uma inspiração, não é uma reprodução. Aqueles ambientes do Google, de criatividade e tal, todo aquele processo. Bem interativo mesmo, isso, né? Bem ambiente diferente mesmo. Diferente e tal. E aí a gente pega bastante nessa parte do eixo de gestão, e não só do eixo de gestão da escola de um todo, essa parte de inovação, porque o próprio Centro Paula Souza, ele oportuniza isso. E a gente fala para os alunos, olha, se você tem uma ideia boa, inscreva sua ideia na feira tecnológica. Então, nós temos eventos que, de repente, a sua ideia pode se transformar num negócio. Nós temos também um produto dentro da instituição chamado Escola de Inovadores. Sim. Então, por exemplo, você está fazendo um curso de odonto. Então, tenho uma ideia diferente para fazer supor, tá? Criar um jeito diferente de fazer o polimento de um dente, né? Dentro da Escola de Inovadores, que é aberta à comunidade, eu sei a técnica para fazer isso, mas eu não sei como gerenciar o meu negócio, ou como gerenciar uma proposta de negócio. Então, essa Escola de Inovadores, ela te dá acesso a ferramentas e a pessoas que vão te orientar. Então, vai passar por um treinamento, né, uma capacitação, você vai construir o seu plano de negócio sobre aquele determinado assunto e vai chegar ao ponto em que você elaborando o seu, né, sendo a sua ideia realmente inovadora, que vai passar por um processo de avaliação, né, e de validação, você é encaminhado, inclusive, para agências de fomento e investimento, né? Ou então os investidores anjo. Então, toda essa atividade ela é contemplada dentro da escola. Então, o aluno nosso ele está bem guarnecido em todas as frentes. Ele consegue... Eu ia falar isso, tem oportunidades para todas as áreas. Exato. Né? Quantos cursos a ETEC oferece hoje? Hoje nós aqui em Jales, né? Aqui são 16 cursos, né, que nós temos dentro do nosso portfólio. Então, nós estamos oferecendo hoje 7 cursos no vestibulinho, mas nós temos 16 cursos em oferta. Aí fica até a curiosidade, o pessoal que está assistindo também. Quem pode, então, fazer a ETEC? Para esse vestibulinho agora, do meio do ano, ele é exclusivo para cursos modulares, né? Ou seja, cursos que não exige que o aluno já pode ter concluído o ensino médio ou que ele está em curso ainda. Estou na segunda série do ensino médio. Posso fazer? Pode.
Só que você tem que fazer no contraturno, né? Então, aqui em Jales tem as escolas que oferecem de manhã e à tarde o curso do ensino médio, e ele vai para a escola para fazer o curso técnico. Então, os alunos que estão matriculados na segunda série do ensino médio já podem fazer o curso, ou aqueles que já concluíram. A gente não tem restrição à idade. O único curso que tem uma restrição com relação à idade é o de técnico em enfermagem, que ele exige que o aluno tenha, até o dia 31 de julho, 18 anos completos. Mas é porque existe uma questão da realização do estágio, ele é obrigatório e ele acontece no ambiente de trabalho. Então, o aluno já tem que ter as suas responsabilidades ali. É por causa do ambiente hospitalar mesmo. Isso. Agora, todos os outros cursos não têm idade mínima e nenhum deles tem idade máxima. Então, nós temos pessoas que fazem, inclusive a administração, né, Tiago, sim. que tem 60, 58, 64 anos, né? Então, são pessoas que... Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Só tem que ter o ensino médio. Aí, como é que é mesmo? Completo ou Isso. cursando. Ou né? cursando, né? Isso. Fala também a questão do supletivo. As É dúvidas, verdade. né? Bem lembrado. Porque tem gente que liga na escola, né? Mas eu fiz supletivo. Posso fazer? Pode fazer também. Sim. Normal. Concluiu, o ensino médio, supletivo, não tem problema nenhum. Tá? Você tinha dito qual que é o do Enem? Ou É uma enseja, né? Tá. Isso Uma também. enseja também. Deu a conclusão do ensino médio. E eu falo assim, é importante para o pessoal pensar dessa forma, porque a gente estava falando de mercado de trabalho e eu tenho visto assim, não, graças a Deus, assim, não tem sido muito frequente com os alunos que estão estagiando, mas em alguns casos pontualmente até as empresas às vezes comentam, né? E eu tive uma experiência numa aula de aplicativos informatizados com um grupo de alunas que eu coloquei elas no computador para dar uma aula simples de digitação de texto, né? E elas me perguntaram assim, como que colocava a letra maiúscula no início de frase, porque elas não sabiam. E aí eu perguntei para elas assim, não entendeu onde eu quero chegar, né? Eu falei, mas por quê? Vocês não sabem, vocês não mexem com o computador, porque a gente tem essa ideia, né, que eles estão direto no celular, né, o dia inteiro, né? Aí ela falou assim, não, a gente não digita aqui, porque quando a gente digita no celular, ele já coloca automático. Foi a resposta que elas me deram. Então, o que eu tento falar com os alunos? Eles ficam muito preocupados, às vezes, com as notas, né? Não que seja ruim isso, você tem que tirar boas notas, mas eu falo que eles têm que aprender. Você falou muito bem aí, essa questão e o Williams também tem falado isso sempre, igual mão de obra qualificada. Sim. Então, essa questão do desemprego, pelo que eu tenho visto, e nós moramos numa cidade que não é uma megalópole, Jales, né, uma cidade que não é tão grande Pequena, assim, né? só que eu já recebi várias ofertas de estágio e de emprego lá na escola e não tem pessoa Não tinha gente para trabalhar. não tem pessoa para indicar, Especializada, não tem, né? não tem. Então assim, tem oportunidade sim, mas a gente insiste em dizer para as pessoas se qualificarem, porque eu até vi uma reportagem esses tempos atrás. A mulher foi secretária há muitos anos, isso em São Paulo, e ela estava 2 anos desempregada. E ela estava no posto de atendimento ao trabalhador, lá no pátio, né? E a repórter falando com ela, falou assim, mas não tem emprego de secretária? Aí ela falou assim, não tem, olha aqui as vagas. Aí tinha um monte de vaga de secretária, várias, um monte de vaga. Só que todas as vagas pediam inglês. E ela não tem nada de inglês. Ou ela seja, nunca ela tá fez um precisando curso de inglês. qualificar na Entende área. o problema? Então, emprego tem, Sim. vaga tem. Então, estou pegando o exemplo dessa reportagem que eu vi. Mas como ela não tem um curso de inglês, ela não consegue. Então, eu falo para os alunos assim, não basta você tirar boas notas e você não aprender. Você precisa aprender. Porque vai chegar na empresa
numa entrevista de emprego. Às vezes você vai lá para uma entrevista, ele vai te perguntar: ah, mas você sabe fazer pelo menos isso, isso, isso? Ele não vai perguntar: que nota você tirou na aula do Thiago? Que nota você tirou na aula do Willis? Não. Sabe mexer no computador, no Isso, Word? você sabe aprender. mexer. Colocar uma Isso. letra maiúscula? Isso, você sabe justificar um texto, você sabe centralizar coisas básicas, né? Você sabe centralizar um título, ou você sabe fazer uma planilha simples, Né? e fazer uma soma na planilha. É isso que eles vão te perguntar. Então, assim, é conhecimento. Sim. E como o curso técnico é mais prático, precisa atrelar isso. Não adianta. Então, assim, tem gente desempregada em Jales? Tem, realmente tem. Como em todo lugar, né? Em todo lugar. Mas Mas falta se a gente pegar para pesquisar, a pessoa não qualificação. tem, É. não tem qualificação. imprescindível. E eu acho que aproveitar essas oportunidades, por exemplo, né? Porque às vezes a pessoa quer algo certeza. assim muito... Né, do jeito dela, né? Sim. Ela quer escolher a vaga do jeito que ela quer, Exatamente. né? Não é assim. Você tem A que se gente adequar, até tem não um tem jeito, cardápio, né? Um cardápio de cursos que abrange vários Sim, cursos, mas as extenso, pessoas né, também até. têm que se comprometerem com o aprendizado. certeza. Acho que depende muito mais delas. Com relação a essa questão, só fazendo uma observação do Thiago com relação ao inglês, né? A nossa autarquia, o Centro Paula Souza, como ele já tem essa preocupação com a capacitação dos nossos alunos, nós iniciamos um projeto piloto de certificação da proficiência em inglês para os nossos alunos. Então, os cursos de desenvolvimento de sistemas que nós oferecemos aqui na escola, integrados ao ensino médio, os alunos do primeiro ano agora obrigatoriamente vão participar de um processo de mapeamento dessa proficiência. Então, na quarta-feira agora eles terão uma prova do TOEIC Bridge, que é oferecido, né? Essa prova é realizada em algumas escolas porque ele serve de certificação internacional, ele é um certificado internacional. E depois os alunos vão passar por um processo de adaptação do componente de língua inglesa a essa metodologia de preparação para a certificação profissional, a certificação internacional. Então, é um projeto inovador, que existe investimentos da instituição de ensino, mas que a gente entende que são investimentos necessários para a garantia da empregabilidade do nosso aluno. Eles vão fazer essa prova agora, quarta-feira, dia 3, e aí no final do ano eles vão fazer novamente uma outra prova. Então, cheia de todos os requisitos de segurança e integridade da prova, para saber qual que foi o desenvolvimento individual de cada aluno. Exatamente. Então, eles vão ter as áreas de avaliação de leitura e de audição da pronúncia em inglês. Então, vai ser uma atividade bem interessante. Alguns aluninhos estão meio assustadinhos assim, mas... Com medo, né? Não, mas é normal. A gente vai prepará-los para passar pelo processo. sim, né? sim. E aí, como eu estava dizendo antes, eu gosto de falar um pouquinho sobre isso. Sempre gosto de trazer inovações para Jales, né? E há 4 anos nós trouxemos um outro projeto que é inovador, que é o de verticalização do ensino, né? Então, o que você fez? Você fez o ensino médio e depois você foi fazer o trabalho, você foi fazer um vestibular para entrar num curso de superior, né? E aí não existe um cuidado anterior a saber o que você queria fazer. Então, faço um ensino médio que é homogêneo para todos os alunos, em qualquer lugar do país. E depois eu vou fazer, dentro da formação superior, trabalhar todo o processo inicial, né, como se ninguém tivesse nenhuma experiência naquela área, mesmo que eu tenha. Mesmo que a gente estava falando, e o protético que chega para fazer odonto tem muito mais facilidade, né? Por que a gente não faz um processo inverso, né? Vamos trabalhar preparando o aluno de uma maneira integral para fazer
toda a sua formação acadêmica. E aí nós implantamos aqui em Jales um curso que ele chama Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao Ensino Médio, articulado com o ensino superior. Então, os alunos fazem o ensino médio e técnico com a gente, os 3 anos, né? E aí depois, no 4º ano, ele entra direto na FATEC, sem precisar passar pelo processo vestibular. Já elimina o 1º ano da formação do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, porque como as matrizes curriculares foram construídas de forma uniforme, a gente consegue eliminar esse ano. Ele termina o 4º e o 5º anos, já finalizando a formação superior dele. Então, o aluno ganha um ano no seu desenvolvimento. Sim. E não precisa ficar revendo conteúdos que ele poderia ter, né, teoricamente já teria trabalhado isso no ensino médio. Então, é uma ação interessante. A gente está no 4º ano, então, este ano, a primeira turma está na primeira série do ensino superior, né? Que aí eles já vão conseguir concluir o ano que vem o curso superior. Eu vejo umas oportunidades dessas e a gente conversa lá na escola. Eu fico pensando, olha, se a gente tivesse isso, vídeos na minha época, olha que oportunidade. Em 5 anos, você tem ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Olha Fica quanto aí, tempo né? que você... Fica a dica para quem está assistindo a gente aí. Gente. Porque as pessoas, às vezes, têm a oportunidade, mas não conhecem, desconhecem da oportunidade, né? Que é o que está tendo hoje. Se a gente tivesse, na nossa época, tivesse tido essa oportunidade, sim. né? A gente já estaria à frente, já teria caminhado, né? Muito mais à frente. Assim. Que eu ia falar, tem um termo até desconhecido, talvez, para quem está assistindo, que é o soft skills, né? Uhum. Explica um pouquinho o que é isso e eu perguntar se falta pessoas com o soft, né, skills para, assim, hoje no mercado de trabalho, né? Explica o que é e se falta. Quer falar? Pode começar. Na verdade, a gente estava até nessa reunião que estava semana passada e quero complementar com uma situação que eu vi também. A gente tem no Centro Paula Souza um laboratório de currículo. Uhum. Então, assim, o que é esse laboratório de currículo? É o currículo curso, no caso, né? Então, quando vai montar um curso, tem uma equipe lá em São Paulo que vai preparar tudo, né? E eu participei de uma vez, um treinamento lá em São Paulo, e o rapaz estava dando treinamento, contou uma experiência. E eu guardei aquilo e tenho visto que isso tem se propagado, né? Ele estava mexendo no curso técnico de Química, na grade do curso técnico de Química. Nós não temos esse curso aqui, tá? Mas eles estavam mexendo lá. E ele pegou e contou que ele foi numa grande empresa, lá numa grande indústria química lá de São Paulo, e conseguiu, com muito custo, uma reunião lá com o dono da empresa. Empresa grande, né? Falar com o dono é mais difícil, né? O sócio, vamos dizer assim. E aí chegou pro cara e falou assim, aqui tá a grade do curso, que ele vai aprender e tal. E aí eu disse que o dono da empresa falou para ele assim, rapaz, olha, tudo isso é muito bom, mas vamos fazer o seguinte, se você tiver alunos lá que saibam falar com licença, Uau. bom dia, Muito obrigada. boa tarde, obrigado, Por favor. que venham vestido adequadamente, que tenha respeito no ambiente de trabalho, Nossa. que saiba lidar com as pessoas. Ou seja, o básico, né? Ele falou, rapaz, se você tiver gente assim, manda para mim. Nossa. Ele falou desse jeito, lá em São Paulo, o rapaz contando. Manda para mim, porque de repente é até mais importante. Então, alinhando o que eu falei a respeito de conhecimento, que falta qualificação, também faltam essas soft skills, que são essas habilidades Básicas. Sim, eu não vou lembrar. Tem uma lista, talvez, tem várias palavras-chave que eu não vou lembrar de cabeça. Talvez o Williams lembre algumas, né? Mas a gente fala assim, responsabilidade, respeito, ética. Eu até brinquei com ele que todos os cursos da ETEC,
têm aula de ética. Todos, independente do curso, tem uma aula de ética lá na grade. Pontualidade, né? Tem que ter. Sim, e trabalhar com tudo isso daí. E falta muito. Então, assim, você vê pessoas que têm um conhecimento, de repente, absurdo, mas não sabe trabalhar em equipe. Né? Na verdade, soft skills é uma palavrinha bonita e estrangeira para o que a gente conhece hoje como inteligência emocional, né? Sim. É a pessoa saber se portar dentro do ambiente de trabalho, como atender adequadamente e educadamente as pessoas, né? Os clientes, sejam esses clientes externos, né? Clientes da empresa, sejam os clientes internos, né? A gente vê muito situações de falta de cortesia entre as pessoas. O que você estava falando, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, é uma questão de inteligência emocional, porque você... E aí tem aquele que sempre faz ou uma piadinha ou é grosseiro a esse ponto de falar bom dia por quê, né? Bom dia para quem? Né? As pessoas elas não convivem 24 horas por dia para poder identificar o que você está passando, né? Dentro do você tá num ou dia fora. bom, então. E aí você tem que ter inteligência emocional para poder, né? Conviver de uma maneira cortês e esse tipo de coisa. E aí a gente foi visitar um parceiro, um provável parceiro nosso para a formalização de um convênio. E ele estava reportando o que eu escuto em todas as atividades que nós fazemos de acompanhamento às empresas parceiras, né? O aluno chega, ele tem conhecimento técnico, ele sabe realizar a prática profissional, mas o resto ele não está conseguindo identificar. Então, o aluno foi chamado para fazer atividade de suporte, né? Ele não sabia atender um telefone fixo, né? Porque ele agora sabe só WhatsApp e mandar áudio. Odeio áudio no WhatsApp. Então, ele falou assim, o aluno chegou aqui, você colocava ele para programar, ele programava, era bacana, ele tinha uma técnica, se integrava, mas ele não conseguia conversar com o cliente para entender qual que era a dúvida do cliente para ele poder explicar. Então, essas habilidades é que a gente está reforçando dentro da nossa instituição. Entendendo o que realmente eles vão passar no mercado de trabalho, né? Com profissionais, né? Com as empresas, né? Vamos dizer assim. E trazendo essas deficiências, vamos dizer assim, para poder capacitá-los, né? E trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe efetivamente, né? Não é uma questão só de é um chefe e os subordinados que mandam. É um trabalho que ele é compartilhado, ele parou de ser compartimentalizado, né? Não é cada um na sua caixinha. A pessoa tem que ter pelo menos noção do que é que está acontecendo ao seu redor, ali dentro da sua equipe, para ele poder ter o desenvolvimento pleno das suas atividades. E é isso que a gente tem reforçado, né, dentro dos nossos cursos. É uma condição bem interessante que estamos desenvolvendo. A duras penas, mas a gente luta, vai chegar. A gente vai sempre a ITEC tem uma vantagem que eu acredito também, que é a orientação de apoio educacional. É você ter uma pessoa na escola que chama o aluno para conversar, alguns casos individuais. Claro que o professor também vai ajudando, né? Nesse âmbito. E a empresa também vai falando para a gente, né? Tem alunos que são muito bons, que as empresas gostam muito, mas a gente vê ainda essa defasagem. Então, eu não sei assim, se vem de estrutura familiar, até já falei para o Williams, falei para a Marli, que é difícil a gente conseguir fazer um trabalho com as famílias, com os pais, sobre mercado de trabalho, sobre qualificação. Ainda assim, eu fico tentando amadurecer alguma ideia, né, para alcançar os pais, as famílias, assim, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito urgente, sabe isso? Sim, Essa parte, verdade. porque
essa questão do relacionamento, do trato. E eu falo assim, a gente está no comércio de Jales, nós somos daqui, né? Então tem lojas que a gente vem, que a gente entra, que eu sou bem atendido, realmente. Você vê que tem loja que a pessoa te trata bem. Agora tem loja aqui na cidade, teve uma loja aqui, não vou citar o nome da loja, obviamente, fui ver um produto recentemente. Aí eu entrei na loja, fui até o fundo da loja, vi o produto, olhei o preço e saí. E eu contei o que? Uns 7 vendedores na loja. Ninguém te atendeu. Todos no celular. Todos conversando no celular. E ninguém atendeu. E você entra na loja, você sai. E isso que o Williams falou, é a falta da cordialidade também. Né? De você chegar, de você perguntar. Então, eu falo para os alunos que às vezes você não tem... mas eu não sou vendedor. Na verdade, todos somos, né? Então, você, com uma boa conversa, com essas palavras mágicas que a gente brinca, né? Mas é isso, aquilo, atender bem a pessoa, você consegue, né? Trazer para perto. Então, falta ainda, não sei, algumas coisas nesse sentido. Então, na escola, a gente vai, como o curso é mais prático, a gente vai trabalhando isso com os alunos, para eles desenvolverem, né? E conseguirem oportunidade no mercado de trabalho, nesse ponto principalmente. Então, essas questões de ética, de responsabilidade, a gente tem que continuar trabalhando, porque não vai, vamos dizer assim, não vai ter um ponto final, né? Sempre vai ter alguma coisa a tratar a respeito disso daí, né? Fala um pouquinho, então, do vestibulinho que vai ter aí. Então, passar as informações para o pessoal, né? Para esse segundo semestre, né, de 2023. Isso. Como é que vai funcionar? Nós temos o nosso processo seletivo, que a gente chama de vestibulinho, né? Nós estamos com inscrições abertas, começaram dia 4 de abril e vão até dia 8 de maio. Certo. 4 de abril a A 8 de maio. E as inscrições são pelo site vestibulinhoetec.com.br. Vamos deixar o QR Code aí também. Assim. Isso. Até semana que vem, né? Até segunda, né? Isso. E aí o aluno entra, coloca seus dados pessoais, escolhe a cidade, né? Põe na Jales, escolhe um dos cursos de interesse. Ele tem a opção de marcar lá, caso tenham muitos interessados na primeira opção dele, ele tem a opção de colocar lá uma segunda opção, caso tenha disponibilidade de vagas. E o único custo do aluno é o pagamento da taxa de inscrição para a realização da prova, que é de R$ 33,00, que ele tem que fazer via boleto ou via cartão de crédito. Depois ele tem que fazer uma prova, né? É uma prova de classificação, para saber os alunos que serão convocados. E as aulas começam dia 26 de julho. Né? Então, é uma oportunidade do aluno acessar cada uma das vagas. Só repetindo, para esse vestibulinho nós temos os cursos aqui no campus urbano, no prédio urbano, administração, enfermagem e manutenção e suporte informática. No prédio rural nós temos o agropecuária, alimentos, manutenção de máquinas pesadas e o técnico em veterinária, que é o curso novo. Legal. Né? Então, a escola serve janta, tá? A gente oferece a refeição para os nossos alunos. A partir das 6h30, a partir das 6 horas eles têm a opção de jantar na escola, então é super gostoso, super, né? Para permitir que o aluno trabalhador não precise ir para casa, tomar banho, jantar e voltar para a escola. Ele já fica aqui, já vai lá, janta, espera um pouquinho, aí entra na sala às 7 horas, né, para poder desenvolver todas as suas atividades. O município de Jales oferece o transporte para os seus alunos, então tem 2 trajetos, né? Um deles saindo lá do Jaquibei, fazendo todo esse trajeto e vem até a escola. Cruzando a cidade, tanto para vir quanto para voltar, né? E os outros municípios da região que entendem o valor da educação e o que isso muda na vida dos seus munícipes, também mandam ônibus para a nossa escola. Aí manda diretamente para a escola, já vem. Isso,
Então, a gente tem 22 municípios que mandam ônibus Olha só. com alunos aqui para a gente, né? Muito interessante. Então, a gente é bem reconhecido. A gente tem uma construção bem interessante de qualidade de ensino, né? E, né, a gente gostaria, sim, de reforçar com o pessoal a participação no vestibulinho. Sim, sim. Né? Os cursos, eles são oferecidos de acordo com a demanda, né, do mercado de trabalho e também da disponibilidade de alunos. Por isso que a gente tem essa possibilidade de abertura de novos cursos, mas também quando um curso ele já não é mais está saturado, então a gente acaba por deixá-lo um semestre sem abrir, alguma coisa assim. Mas é sempre no sentido de garantir a máxima atratividade dos cursos. Pô, bacana. Tem mais alguma coisa que vocês queriam complementar? Não, eu acho que não. É só reforçar mesmo as pessoas a valorizarem, né, o curso técnico. E como eu disse, o curso técnico hoje é o melhor caminho para o mercado de trabalho. Inclusive para quem já terminou o ensino médio, que pretende ingressar, está precisando de algum emprego, de qualificação. O curso técnico hoje é o melhor caminho. É mais rápido. Eu também acho. E a vantagem que nós temos é gratuito, né? Você Gratuito, oferece nada. até comida. Oferece Pois comida, não tem... Qualquer lugar que me chama, se te falar que é Grávida ainda. vou começar a fazer esse curso aí, ó. Comida grátis, free. Tá doido, né? Falta só um free refill, né? Do e material também. Pode repetir a comida? Pode, com certeza. E não tem gasta material também, né? A escola oferece suporte, por exemplo, lembrei aqui que a gente estava nas escolas e divulgando o curso de manutenção, suporte e informática, e o professor Matheus, coordenador, levou um robozinho, né, que foi feito na aula, né? Aí perguntaram na escola, mas e esse material que monta o robô, a gente tem que comprar? Aí vale reforçar que tudo tem na escola, tá? Que bacana. Então, assim, quem faz o eixo de gestão, enfermagem, outros cursos, a gente fala um material simples, né? Um caderno, né? Anotações. Sim. Que outras coisas a escola vai explicando, né? E tem equipamento, a gente tem laboratório de informática com bons computadores, né? A escola tem a rede Wi-Fi, né? Para o aluno poder também fazer pesquisa. Ou seja, só fazer não estuda, trabalho. então, quem não quer mesmo. Exato. Que a Porque a oportunidade está aqui. A gente faz faculdade, a gente Sim. paga ônibus para ir para a faculdade. Porque aqui o município dá, né? A gente paga a faculdade, Sim. paga comida na faculdade. Os materiais que eu uso lá, tudo eu que tenho que comprar. Pois é. Então, assim, é uma oportunidade. Muito grande e tem que aproveitar mesmo. As pessoas acham que não dá valor, né? Quando Justamente, é tudo... faça um técnico, consiga a colocação no mercado de trabalho, depois você entra na faculdade trabalhando. Já tendo trabalhando, já tem como pagar a para faculdade. te ajudar Com certeza. no próximo curso superior que vai fazer. Com certeza, no muito próximo bom. curso, né? Muito bom. Bom, vamos para o nosso momento. Vamos. A gente tem alguns momentos aqui hoje, então vamos fazer o momento Ecoar. Como é que funciona o momento Ecoar? Vou fazer primeiro com o Williams, depois com o Tiagão. Williams, imagine que esse microfone e essa câmera aqui, você vai olhar para ela, está sendo transmitido para o mundo inteiro. E só tem você para dar uma mensagem para ecoar para as pessoas. Qual mensagem você deixaria? Invista em você mesmo, né? Além dessas questões dos cursos técnicos que nós estamos oferecendo, eu acho que estamos passando por um processo na humanidade de revisão dos nossos conceitos. E eu acho que a gente tinha que parar para pensar um pouco sobre o individualismo que tem tomado conta das pessoas, e elas devem retomar o seu aspecto de comunidade, né? E para isso investir em si mesmo, no seu conhecimento, para garantir um processo de saúde mental, né? Que proporcione toda uma gama de ações benéficas para a saúde
do indivíduo, da sua casa, da sua comunidade, do seu país e do mundo em que vivemos. Acho que esse é o momento que a gente precisa difundir essa retomada do espírito coletivo e deixar um pouco a individualidade de lado. Acho que é isso que a gente precisa, pensar um pouquinho mais no outro. Tá bom? Bacana. Tiagão, tá acontecendo um Armagedon. E só tem o Tiago para dar uma mensagem para ecoar. Qual mensagem você deixaria? Olha para essa câmera aqui. Fica bom. Eu quero emendar nessa questão mesmo de... o egoísmo tem crescido muito. Então, se vai acabar, né, como o Luiz falou, o Armagedon está vindo, então que se as pessoas pudessem, além de pegar o que investiu em si e compartilhar ao próximo, expandir sua visão e transmitir verdade e amor e ajudar sem interesse. Ajudar simplesmente por ajudar. Ajudar, de repente, um estranho que você não conhece. Alguém que você passou na rua e viu que a pessoa mora sozinha na casa dela e você tem condições e a pessoa está lá na casa delas e, de repente, ela não tem um muro na casa dela, né? Como eu tenho pensado muito nisso. Então, por que não ajudar? Por que não colaborar? A gente está aqui falando de cursos, falando de vestibulinho, mas a gente é feliz quando a gente ajuda, porque o egoísmo tem crescido tanto e a busca incansável pelo dinheiro, a busca incansável pela fama, a busca incansável por recursos materiais, e a gente continua infeliz. E os recursos vêm e a gente continua infeliz. E a fama vem e a gente continua infeliz. Porque os recursos são finitos, mas as necessidades são infinitas. E quando você ajuda, quando você vê que não é só para você, e quando você se desprende um pouco do seu eu, e você compartilha, às vezes o pouco que você tem, e você vê o crescimento, o desenvolvimento do seu próximo, você vai sentir felicidade. Você vai se sentir útil. Você vai se sentir humano. Você vai se sentir alguém que evoluiu, que melhorou. Então, a minha mensagem é essa, que possa ecoar. Que nós estamos lá na escola, de repente, não para ensinar apenas teorias, mas para ser exemplo, para ser propagado, para compartilhar. Então, assim, eu te ajudei e ajude outro agora. Passe para frente, vai ajudando, vai colaborando, porque se nós ajudássemos uns aos outros, seria com certeza um mundo bem melhor e não pensássemos apenas no nosso crescimento, né? Tanta gente que tem tanto, e é tanto gasto supérfluo, enquanto poderia gastar menos comigo e ajudar pessoas que realmente precisam. Essa é a minha mensagem também. Muito bom. Ou seja, aprenda, mas também transborde na vida de outras pessoas. Transbordar, compartilhar. Compartilhe, né? Ajude outros, ajude o próximo. Exatamente. Então isso é importantíssimo, né, Di? Muito muito bom. Então, relembrando, vestibulinho, dia 8, né? É o último dia. No último dia, as inscrições, a gente vai deixar até o QR Code aí. Até às 3 da tarde. Até às 3, então. Às 15 horas. 15 horas. Não perca essa grande oportunidade, né? Que aqui a cidade, né, tá proporcionando. Porque pelo site ele fecha às 15 horas mesmo. Certo. Então, assim, depois tem gente choro. que liga, é 3h30. Então, você tá assistindo esse episódio agora, já faz a inscrição, não perca aí tempo, né? Exatamente. E vamos ecoar. Obrigado por vocês terem ficado com a gente. Compartilhe esse vídeo aí, esse episódio. Curta aí o nosso canal. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, né, Di? Isso. E vamos ecoar, galera. Obrigado. Obrigada. Mais uma vez, Rafael, Thiago, Williams. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom aqui ter vocês e esclarecer tantas coisas que a gente nem sabia, né? E fica aí para a população também. Muito obrigado. Vamos ecoar. Tchau, galera. Obrigado, Valeu. pessoal. Tchau.
Echo.